No primeiro livro do Apocalipse, no capítulo 1 e versículos 1, 2, 3, o título do texto é esse. Isso é o que está escrito no título dos 3 primeiros versículos. Está escrito assim: o título e o assunto do livro. Então, nesses 3 primeiros versículos se resume todo o conteúdo do livro do Apocalipse. Vamos ler. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, ou rapidamente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Suelen e este é o meu canal Está na Bíblia. Fique comigo neste vídeo. Deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal e ative o sino para as notificações. Pois bem, a revelação de Jesus Cristo, através do anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que aconteceriam em breve, ou seja, as coisas que aconteceriam rapidamente. Então, pelo anjo, Jesus as enviou e as notificou a João, seu servo, as coisas que iriam acontecer em breve ou rapidamente lá em Jerusalém para o povo de Israel da época. Quem eram os servos de Jesus Cristo naquela época? Eram os cristãos dos Estados Unidos? Não eram, né? Eram os cristãos do Brasil? Não eram, né? Eram os cristãos da Europa? Não eram, né? Eram os cristãos do Japão? Também não eram, né? Muito bem. Então, quem eram os servos de Jesus Cristo naquela época? Eram os apóstolos de Jesus, não eram? Eles eram os servos de Jesus Cristo naquela época. Então, era para eles que Jesus deveria mostrar as coisas que iriam acontecer em breve, lá em Jerusalém, para o povo de Israel da época. Eu vou fazer aqui um breve resumo sobre as 7 trombetas do Apocalipse, que está no capítulo 8 ao capítulo 11 do Apocalipse. Não vou ler todos os textos por serem textos longos, mas vou fazer um resumo breve destes textos. Tudo começa no capítulo 8 com a abertura do 7º selo. João vê os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas as 7 trombetas. Essas 7 trombetas do Apocalipse, elas têm um significado simbólico para o povo de Israel da época dos apóstolos. João e mais alguns dos cristãos estavam presos na ilha de Pátimos por causa da fé em Jesus Cristo, e por anunciarem também a fé que eles tinham em Jesus Cristo. Os cristãos da época estavam em meio a uma grande perseguição pelo Império Romano, e foi o motivo pelo qual o apóstolo João estava preso na ilha de Pátimos. As 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia, essas cartas elas foram escritas em uma linguagem simbólica, para que os cristãos da época pudessem assim entender essa linguagem simbólica que João escreveu para os cristãos da época. Pois bem, as 7 cartas que João escreveu para as 7 igrejas da Ásia eram cartas endereçadas aos cristãos lá das 7 igrejas da Ásia, porque se por algum motivo uma dessas cartas chegassem até as mãos de um soldado romano, então esse soldado não iria entender aquela linguagem
simbólica das cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia. Essas cartas, elas não foram direcionadas aos cristãos dos Estados Unidos, elas não foram direcionadas aos cristãos do Brasil, elas não foram direcionadas aos cristãos da Europa, elas não foram direcionadas aos cristãos do Japão e elas não foram direcionadas aos cristãos de nenhum país dos nossos dias atuais, mas elas foram direcionadas aos cristãos da época dos apóstolos. E a linguagem simbólica destas cartas, somente os cristãos primitivos da época dos apóstolos foram quem entenderam a linguagem simbólica destas cartas. E da mesma forma, as 7 trombetas do Apocalipse eram eventos simbólicos que aconteceriam em breve ou rapidamente lá em Jerusalém para o povo de Israel, ou o povo judeu da época dos apóstolos. O cumprimento do Apocalipse foi para o povo de Israel da época, e não será para o povo de Israel atual, dessa nossa época, e muito menos para os países atuais do nosso tempo. As 7 trombetas do Apocalipse, essas 7 trombetas, estão relacionadas aos eventos que aconteceriam em breve ou rapidamente lá em Jerusalém, para o povo de Israel da época. Essas 7 trombetas, elas não têm nenhuma ligação com eventos que ocorrerão para nossos dias, e muito menos com eventos futuros, como se há uma profecia para se cumprir. O Apocalipse já se cumpriu para o povo de Israel da época e não será um evento para o futuro. Ok? Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.